Bom dia! Seja muito bem-vindo, grande ser humano. Aqui é Alda Coelho, sou mentora de cura e ajudo pessoas a se tornarem também mentores de cura com a NPHT, com a Divina Providência, terapia da Divina Providência. Seja muito bem-vindo à nossa casa, a nossa casa de mentores de cura. Aqui somos todos irmanados por uma mesma herança que pulsa em nós. Deus, o amor nos conecta e nos faz receptores e transmissores da luz divina. Juntos somos como uma rede luminosa que envolve todo o sistema planetário em cura. Por quê? Porque tudo pode ser curado. Aqui nós aprendemos como aplicar a espiritualidade à vida. Você sabe que nós estamos numa série onde eu estou explicando para você um pouquinho sobre a mentoria da Divine Providence Therapy, a terapia da Divina Providência que eu trabalho há 12 anos. Porque foi através desse processo terapêutico que eu desenvolvi que as pessoas elas têm conseguido descobrir as origens e as causas emocionais das frustrações e alcançado a cura, a libertação de padrões que encarceram, muitas vezes a nossa alma. Então elas têm conseguido alcançar a liberdade, resgatado o poder da sua libertação, liberdade da alma. E isso traz de volta o que para nós? A nossa paz, a nossa felicidade, para a gente poder viver novamente uma vida cheia de realizações, independente da área, né? Então, você que está chegando aqui comigo, seja muito bem-vindo. Você não está aqui por acaso. Para tudo existe um propósito. E quem sabe hoje, eu falando um pouquinho da minha trajetória profissional, você tem insights, Você tenha respostas para a sua área profissional e financeira também. Nas últimas semanas, se você está me acompanhando, você viu que eu postei sobre a questão do sistema reprodutor feminino, a frustração da mulher que não consegue ser mãe e os conflitos emocionais que podem impedir a mulher de gerar, de ser mãe. Eu expliquei e trouxe depoimentos de como essa frustração ela foi superada, ela foi vencida através da mentoria de cura da Divine. Inclusive, se você ainda não assistiu, você pode assistir, está aqui no nosso canal disponível, os vídeos anteriores, e até mesmo encaminhar para as pessoas que você sabe que sofrem, que passa por essas frustrações. Só que a partir dessa semana, nós vamos começar a tratar de uma outra questão, de um outro tipo de frustração, da frustração profissional. E como ela pode ser vencida? Sim. Como que ela pode ser vencida pela mentoria de cura da Divine? Muitas vezes as pessoas se frustram, mas elas não sabem por que elas se frustram. Mesmo assim, ficando impossibilitadas de chegar aonde ela quer, pouquíssimas pessoas
vão buscar a origem, a causa, mesmo a pessoa sofrendo, mesmo a pessoa estando em desconforto e em escassez, pouquíssimos são aqueles que vão em busca desses insights que eu chamo, né? Dessas respostas. E o mentoring da Divine, que é a terapia da Divina Providência, é um processo que pode te ajudar. Nós realizamos a terapia em 4 sessões. A cada sessão vai sendo mapeado e você vai conseguindo esse realinhamento emocional. A sessão ela é realizada a cada 28 dias. E nesse processo nós vamos fazendo o quê? Nós vamos buscando a origem das questões, a origem das frustrações. E nesse processo de pensar sobre cada dor, cada sofrimento, cada escassez, nesse processo de pensarmos juntos, o que acontece? As portas, elas vão se abrindo, mudanças de sentimento, de pensamento, mudanças de comportamento, isso vai abrindo verdadeiros cativeiros, isso vai acendendo luz. E assim as pessoas têm conseguido iniciar uma jornada rumo à liberdade profissional e financeira, assim como eu iniciei a minha há uma década atrás. Então, quando você vive uma profissão que você sabe que é uma missão de vida, que é o seu propósito de vida, que aquilo ali faz sentido para você, você começa a ter uma sensação de um dever cumprido. E essa magia, vamos dizer assim, esse encantamento é o que traz a realização profissional para uma pessoa. Hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho da minha própria trajetória profissional e como eu cheguei ao meu propósito, ao meu sentido de vida. Tudo que eu vou falar aqui para você hoje está baseado nos princípios do livro de Rei Dalio. E no livro, nos princípios de Rei Dalio, ele diz assim: nós precisamos aceitar a realidade e lidar com ela, porque não existe nada mais importante do que aprender a lidar com a vida que você tem, com a realidade que você tem. Então, quando a gente aprende a lidar com a nossa vida, com a nossa realidade, é onde tudo começa a funcionar, é tudo onde começa a se movimentar, tem uma fluidez. E o nosso estado mental, ele muito vai interferir no processo. O estado mental de uma pessoa faz toda a diferença no processo. Em seu livro, ele diz assim: vi que era útil pensar na minha vida como se ela fosse um jogo no qual cada problema é um quebra-cabeça que precisa ser montado. Ao resolvê-lo, obtenho uma pérola na forma de um princípio que me ajuda a evitar o mesmo tipo de problema lá na frente, lá no futuro. Aprender como a realidade funciona, visualizar as coisas que quero criar agora. Então partir para a construção. É isso que empolga o ser humano. É isso que é empolgante, diz ele em seu livro. E foi justamente isso que eu fiz na última década da minha vida, 12 anos atrás, diante daquele fracasso da minha vida, eu tive a necessidade de aprender
de me reinventar e inventar novas formas de continuar a minha vida profissional, só que de uma maneira diferente, não mais fazendo aquilo que eu havia feito antes, não mais fazendo aquilo que não tinha sentido para mim, embora tudo que eu estudei na minha vida, tudo que eu fiz ao longo da minha vida, eu sempre dediquei muito amor e muito carinho, mas ali, naquele momento, o que fazia sentido para mim era trilhar um novo caminho que me levasse ao meu propósito de vida, à minha missão, ao sentido da minha vida. Então, como o Rei Dalio diz, eu tive que encarar a minha dura realidade, a dura realidade da minha vida. E eu fiz a minha travessia. Por mais difícil que sejam as travessias da nossa vida, a gente vai ter que atravessar, porque nós estamos em constante êxodo. E o êxodo nada mais é do que eu atravesso hoje, eu atravesso amanhã, eu atravesso isso, eu atravesso aquilo. Isso é constante. Assim como quando nós viemos do céu para o ventre da nossa mãe. Foi uma travessia do ventre materno para a nossa infância. Uma travessia da infância para a adolescência. Uma travessia da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta para a velhice e da velhice, novamente, a nossa travessia para a casa do Pai. Não é assim que funciona? Então, o tempo todo nós estamos em processo de êxodo. Nós só não podemos parar nos desertos da nossa vida, porque isso atrasa, né? Então, é preciso conseguir fazer as travessias. E para conseguir, a gente precisa ser muito realista. A gente precisa compreender, aceitar e lidar com a nossa realidade. A gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Na época, eu lembro que eu comecei a me mover a todo vapor. Eu lembro que eu acordava cedo, bem cedo, 6 horas da manhã. Minha mãe fazia meu lanchinho e eu partia e voltava só à noite, bem à noite. Então, nós precisamos encarar, a gente precisa se mover, a gente precisa se movimentar, deixando para trás tudo aquilo que já não faz mais sentido e acolhendo, então, a nova profissão. No meu caso, eu deixei para trás a contabilidade, eu deixei para trás a área da educação, pedagogia, eu fui professora de história, geografia, eu tive que deixar a minha vida consagrada, eu tive que deixar tudo aquilo para trás. E pegar o lanchinho que a minha mãe fazia de manhã para mim, pegar meu carro e ir para o meu instituto, ir para a minha escola, ir para a minha clínica, porque ali começava então uma nova profissão para mim. Mesmo sem ter nenhum cliente e nenhum aluno na época, todos os dias eu fazia esse exercício, porque eu sabia que viria. Então, nós precisamos acolher o novo e não ter medo do novo. O que atrasa nós nos nossos desertos é o medo que a gente tem da nossa terra prometida, não é assim? Os 10 espiões não tiveram medo da terra prometida, Josué e Caleb não, mas os 10 tiveram medo. E isso atrasou todo o povo ali, eles ficaram rodando em círculos. Então, a terapia da divina providência foi isso, foi resultado da minha travessia, foi resultado do meu
êxodo, foi o que trouxe a magia para a minha vida, né? O encanto para a minha vida, o sentido da minha vida. E não existe, eu garanto para você, não existe nada melhor do que você encontrar o sentido das coisas, a magia das coisas. Então, criar coisas grandiosas nos liberta da depressão, nos liberta da ociosidade. Então, o que eu fiz ali naquele momento? Eu finquei os meus 2 pés bem plantados na minha nova realidade e eu comecei os meus primeiros atendimentos, os meus primeiros cursos. Tem gente que é da primeira turma, que foi de 2010, que me acompanha até hoje, né? E às vezes vem fazer uma sessão ou vem tomar um cafezinho aqui comigo. Tem gente lá da primeira turma, né? Que ainda me acompanha, que está aqui comigo, né? Que tem muita admiração, carinho e respeito e, igualmente, eu por eles, né? Então, eu não sabia direito como ia ser, mas eu tinha certeza que a nova jornada havia começado e que ela seria grandiosa. E quando a gente tem sonhos grandes, você pode ter certeza de uma coisa: os desafios, eles serão proporcionais. Porque existe uma regra, e a regra é capacidade compatível aos desafios. Se tiver isso, grande ser humano, vai gerar o quê? Resultado. Então, os resultados da minha vida e da sua vida vêm das capacidades que você tem de enfrentar os desafios. E não ore para que eles sejam pequenos, não. Ore para que Deus te dê capacidade de enfrentar esses desafios. Porque se você quer resultados grandes, você precisa enfrentar grandes, gigantes, grandes desafios. Como o Rei Dalio fala em seu livro, ele diz assim: descobri a fórmula do sucesso, que nada mais é do que sonho mais realidade mais determinação. Sonho, realidade mais determinação. Foi isso que eu fiz. Eu sonhei com a minha clínica, eu sonhei com o Instituto Iutec, eu sonhei com a Casa de Mentores de Cura hoje, eu sonhei com um processo terapêutico chamado Terapia da Divina Providência, eu sonhei com a formação de mentores de cura, que são neuropsicoterapeutas holísticos, com visão teológica, tudo respaldado na palavra de Deus, teologia cristã. Eu sonho com isso. Então, sonho, realidade e muita determinação, porque os gigantes se levantarão e eles serão proporcionais ao tamanho daquilo que você deseja. Eles serão proporcionais ao tamanho dos seus sonhos. Algumas pessoas, elas desejam assim coisas maiores. Elas desejam mudar o mundo. Outras querem simplesmente viver em harmonia e aproveitar a vida. E tá tudo bem, tá tudo certo. Nenhuma das duas alternativas é melhor do que a outra, mas cada um de nós precisa determinar aquilo que é precioso para si, aquilo que tem valor para si. E a partir do momento que você escolher, que você determinar, você precisa traçar um caminho. E esse caminho vai te levar. Só que é um caminho que muitas vezes
Ele vai ter subidas, descidas, desafios gigantes, né? Então, se hoje a Alda Coelho perguntasse para você assim, onde que você está? Quando você olha para a sua carreira profissional, quando você olha para a tua prosperidade financeira, em uma escala de 1 a 10, onde você está? Você é feliz na sua profissão? Porque se você se sente feliz vivendo o seu propósito de vida, se você já encontrou sentido para você, parabéns! É isso que todos nós devemos sentir na vida, né? Se você já encontrou o seu propósito de vida, se você está feliz financeiramente, profissionalmente, se você já trilhou esse processo que eu trilhei, que eu também trilhei na minha vida. Glória a Deus. Amém. Parabéns. Agora é a nossa vez de ajudarmos outras pessoas para que essas pessoas encontrem também. É isso que eu estou tentando fazer com a mentoria de cura, ajudar as pessoas que querem mudar de profissão, pessoas que querem servir a Deus, ajudar ao próximo, atender pessoas e prosperar financeiramente, pessoas que ainda não se encontraram, que não se conectaram ao seu propósito de vida. E se você ainda não encontrou, não se sinta culpado por estar aonde você está. Não, de maneira nenhuma. Você não está aqui por acaso. De maneira nenhuma. Eu encontrei as respostas depois de 28 anos. Eu iniciei aos 30 anos. Então, nunca é tarde. E encontrar, né? Você precisa encontrar uma maneira de você viver uma carreira profissional que traga realização e felicidade, mas não se sinta culpado. Na época, se eu tivesse me sentido culpada, eu teria ficado lá atrás, travada, rodando em círculos na minha vida, num estado de deserto. E eu nunca teria feito esse processo de êxodo, eu nunca teria feito esse processo de travessia. E não vai pensando você que eu dei um salto quântico de 2010, 2011 para 2022. Não, isso não existe. Não é um salto quântico que você dá. É um processo que você vive. É um processo que você faz. Eu acredito no processo das coisas. Eu acredito nas travessias que precisam ser feitas, nos desertos que precisamos atravessar até chegarmos à nossa terra prometida. Quantas e quantas coisas eu passei ao longo dessa última década da minha vida que intensificou o quê? O meu sofrimento no deserto. E tudo bem. E tudo bem, todos nós vamos acertar e todos nós vamos nos equivocar com algumas coisas e tá tudo bem, porque nenhum de nós nasce sabendo tudo, sabendo o que é certo. Nós vamos descobrindo por conta própria e tá tudo bem. Só que isso muitas vezes é dolorido e a gente precisa saber lidar com o processo de dor ao longo do caminho. Então, se hoje eu tenho o caminho que dá melhores resultados, porque eu me propus a formar mentores de cura, porque eu tenho resultados. Eu tenho 12 anos, eu sou a minha prova social do meu trabalho. Por isso que eu decidi formar profissionais, mentores de cura. Porque se hoje eu tenho resultados, é porque eu passei por muitas coisas
que não deram resultado nenhum, coisas que só me causaram cansaço, dor, sofrimento e muita decepção. Mas essa dor que eu passei foi muito importante. Ela me trouxe até aqui e é o que me faz prosseguir, é o que me faz não desistir. Essa força inata, ela sempre se moveu dentro de mim. Essa força inata, ela se move dentro de mim até hoje. Essa força inata, que é o Espírito Santo de Deus se movendo para que eu não desista, para que eu prossiga, para que eu encontre as respostas, para que eu ache o fio da meada, vamos dizer assim, para que eu tenha os insights, para que eu consiga lidar com os desconfortos da minha vida, com as dores da minha vida. E você também precisa aprender isso. É o processo, e o processo terapêutico, ele traz esse alinhamento com as nossas emoções. O processo terapêutico, um aconselhamento, um retiro, um bom livro, um bom filme, você não imagina a importância disso na nossa vida. E traz uma força, nos ensina a lidar com as frustrações, porque a gente não pode parar na frustração, a gente não pode parar no deserto, a gente precisa ir além. E se você hoje está com medo de mentorar a cura, eu estou aqui com as minhas alunas. Hoje nós somos 12 alunas na nossa comunidade. Sábado eu disse para elas que elas são os 12 raios do sol, que Deus me revelou como a logo do Instituto Iotec. Há 10 anos atrás, Deus me revelava um sol, esse sol com 12 raios e 4 hastes, parecendo um ventilador. Se eu tivesse com a logo aqui, eu ia mostrar para você. Então eu disse para elas, vocês são os 12 raios, porque o sol é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a nossa fonte, é daí que vem a nossa força inata. E aqueles 4 arcos, né, que parecem um ventilador, eu disse para elas, agora depende de nós, depende da nossa comunidade espalhar isso para os 4 cantos do mundo, fazer esse movimento, né, fazer tudo isso girar e levar a mentoria de cura para o norte, sul, leste, oeste. E isso é fácil? Não. Lógico que não. É possível? Com certeza. É como quando a gente tem medo de falar em público. No começo não é desconfortável, mas à medida que a gente vai treinando, a gente vai ficando mais à vontade, não é assim? Então a gente precisa aprender a lidar com os medos dessa forma, de pouquinho em pouquinho, se aproximando com amor, permitindo você se aproximar cada vez mais do seu objetivo com amor. Você tem medo de uma pessoa? Então, aproxime-se com amor. Você tem medo de fazer uma palestra? Faz aquilo com amor, porque o amor, o carinho vai te envolver e aquilo vai te aproximar tanto, tanto, você vai ver que aquele medo vai parar de te atrapalhar. Aquele medo não vai mais atrapalhar o teu caminho. Rei Dário nos aconselha dizendo assim, olha para a natureza, e aprendam como ela funciona, como ela realiza as coisas. Todas essas leis da realidade nos foram dadas pela natureza. Elas não são criações nossas, do homem, mas uma vez que compreendemos, podemos usá-las para estimular nossa própria evolução e atingir as nossas metas. E eu sempre comparo o processo dessa última década da minha vida ao processo de você arar a terra. Meu pai, ele sempre foi agricultor. E é muito lindo você ver o arar da terra, deixar a terra toda aradinha.
toda preparada. Em seguida, o que a gente faz? A gente vai colocar a semente, a gente semeia, a gente planta, a gente espalha ali as sementes. E no outro dia já vai estar tudo brotado, germinado? Não, a gente precisa ter paciência para esperar aquela semente germinar. E quando ela germina, ela já vai dar frutos? Não, óbvio, porque ela precisa de um outro tempo, o tempo dela se fortalecer, porque ela estava dentro da terra e agora ela está fora. Então ela precisa do sol, do vento, da chuva, ela precisa se fortalecer. E depois desse período de fortalecimento, ela está pronta para ser colhida. Ela está pronta para dar frutos. Então, talvez você esteja se sentindo preso, emaranhado nessa questão profissional, como se a sua vida fosse uma floresta e você estivesse ali dentro da floresta, amarrada ali os seus pés numa árvore de ponta cabeça, porque tem hora que parece que o nosso mundo ele virou de ponta cabeça, não é assim? Parece que ninguém entende, ninguém compreende, parece que você ficou louco, que só você está vendo, ninguém mais está vendo nada, e a sensação que você não pode agir, que você não pode fazer nada. Então, hoje eu estou aqui para pedir paciência. Tenha paciência com essa questão da sua vida. Não chuta o pau da barraca. Não desista de tudo. Não desista de tudo. É preciso você olhar sobre uma nova perspectiva. Você talvez nessa posição você se sinta amarrado, travado, mas olhe o lado bom. Nessa visão que Deus me dá de você, de ponta cabeça, amarrado aí pelos pés numa árvore, olha só, é péssimo, só que tem algo positivo. Você está vendo o mundo de uma forma que ninguém está vendo. Você está vendo o mundo de uma nova perspectiva. Todo mundo está em pé vendo por um ângulo e você está de ponta cabeça vendo por um outro ângulo. Quem sabe seja o momento de você acreditar naquilo que você está vendo, você silenciar o seu coração e a sua mente e você acreditar. Não é que as pessoas não tenham fé em você, não é que as pessoas não acreditem em você, é que elas não estão vendo o que você está vendo, porque você está ali de ponta cabeça, tendo a visão. Então, talvez seja o momento de você considerar a visão, porque você está vendo por um ângulo que ninguém está vendo. Agora, você precisa ter paciência, né? Muita paciência, porque a qualidade mais elevada de um ser humano é quando ele consegue olhar para a realidade dele, mas de uma forma mais elevada, de uma forma mais positiva e sintetizar tudo isso, resumir tudo isso e compreender tudo isso, porque a vida ela é feita de ciclos e esses ciclos da vida, né, ele vai tentar de todas as formas nos impulsionar. O ciclo é para isso, a cada 7 anos, a cada 10 anos, a tentativa da própria vida é tentar nos empurrar para o crescimento, mas vai chegar a hora que eu e você, a gente vai ter que fazer a escalaridade. Sabe quando você vai vivendo ciclos e ciclos e ciclos e mais ciclos e chega o momento que você compreende que não dá mais para prosseguir?
Isso acontece comigo, acontece com você. Então, quando isso acontecer, principalmente na área profissional, então você precisa ter o seu diferencial inovador. Você precisa buscar essa força interior, essa força inata, porque para todos nós isso acontece. A escalaridade, que é você chegar lá no topo e ter que recomeçar, não é só com você, é com todos nós. E recomeçar é um processo inteligente que apenas nós, seres humanos, conseguimos fazer. Nós podemos olhar, nós podemos colocar e se colocar acima das perspectivas e olhar para nós mesmos inserido nas circunstâncias, no tempo, e resgatar aquela força para renascer. Essa semana eu disse para uma pessoa assim, olha, eu vejo você renascendo, mas não é das cinzas, não. É de um pozinho, do pozinho de ouro. Então eu digo isso para você. Você vai renascer. Você tem diferencial inovador. Não dá para prosseguir, não tem problema. Nós vamos fazer escalaridade, nós vamos recomeçar. Só que nós vamos ressurgir das cinzas. Mas essas cinzas não são cinzas, na verdade. É do ouro, é desse pozinho de ouro. Então, diante da sua vida profissional hoje, estão dois caminhos. Como um dia estava no meu, um dia eu estava diante de dois caminhos. O caminho da entropia, que é o caminho do fim, da morte, da degradação, do sofrimento, mas também tem um outro caminho, que é o caminho da anatropia. É o caminho do renascimento, de uma nova oportunidade, de uma nova chance. Se dê uma nova chance, porque se eu não tivesse entrado num processo de anatropia, se eu não tivesse dado uma chance para mim mesma, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Evoluir é a maior realização, é a maior recompensa que você pode dar a você mesmo. E você vai conseguir sim, viu? Eu consegui, se eu estou aqui, eu sou um testemunho, eu sou um depoimento de tudo isso. Se eu conseguir, você também vai conseguir, principalmente deixar para trás essas profissões que já não faz mais sentido para você começar uma nova profissão. No meu caso, a profissão que eu comecei, ela nem existia. Foi Deus que de pouquinho em pouquinho ele foi me fazendo conhecer sobre a mentoria de cura. Deus foi trazendo de pouquinho em pouquinho. Então você consegue sim, porque o mesmo Deus que pegou na minha mão é o Deus que vai pegar na sua mão para você fazer esse êxodo, essa travessia. Mas para ganhar força, é preciso superar os próprios limites, ainda que eles sejam dolorosos, ainda que eles sejam desafiadores, ainda que esse gigante pareça maior do que a sua capacidade, ainda que a nossa tendência seja evitar a dor, porque por instinto você acha que tem alguém que quer sofrer? De forma alguma. E Jung já dizia, nós precisamos de dificuldade, elas são necessárias à saúde, mas por instinto é óbvio que ninguém quer sofrimento, ninguém quer dor. Então eu digo para você com certeza, não fuja, não evite o processo, não evite a dor, porque dor mais reflexão é evolução. Dor mais reflexão é progresso. Dor mais evolução é o seu crescimento. Então não há como evitar a dor. Sobretudo no caso,
Se você quer algo grande, se você tem metas ambiciosas, então acredite ou não, você pode se considerar uma pessoa muito sortuda, por experimentar essa dor que você está passando na sua vida. Ela é um sinal de que você precisa encontrar uma solução para vencer esse gigante, esse desafio e prosseguir, evoluir, porque a vida inevitavelmente trará momentos assim. E cabe a mim e a você decidir se você vai querer prosseguir ou não. Se você vai escolher seguir em frente nesse processo de evolução pessoal, que quase sempre vai ser doloroso, viu? Mas, naturalmente, você vai, ascender. É um caminho ascendente. Você vai para um nível maior. Você vai ultrapassar esse nevoeiro que te cerca. Você vai se dar conta que é possível. Você vai se ver perto do seu objetivo. Você vai ver que esse nevoeiro, na verdade, é uma nuvem bem pequena e que não vai te botar medo mais. Quanto mais alto você subir, mais eficiente você vai se tornar para lidar com essa realidade, para trazer resultados. Mais forte você vai ficar para caminhar em direção às suas metas. Tudo aquilo que antes parecia impossível, complexo, sem jeito, vai se tornar simples para você. Não é que é fácil, estou falando simples. Como eu falo para você dos meus 12 anos de jornada, foi ficando o quê? Fácil? Não. Foi ficando simples para mim atender as pessoas, ministrar os cursos. E agora eu me coloquei num novo desafio, porque eu gosto de desafio, eu gosto de escalar, eu gosto de evoluir, que é a formação de mentores de cura com a NPHT, formar neuropsicoterapeutas na visão holística e teológica. Isso é um novo desafio para mim. Por quê? Eu quero também mudar. Eu quero fazer uma nova travessia. Eu quero fazer um novo êxodo na minha vida. Eu quero que pessoas vivam o que eu vivi um dia. Que haja disponível uma profissão que faça sentido, que seja uma profissão que venha ajudar as pessoas, mas que seja ao mesmo tempo um serviço prestado a Deus e ao mesmo tempo que as pessoas venham prosperar financeiramente. Então eu digo com certeza para você hoje, não evite essa dor, pelo contrário, busque o desafio, busque superar essa dor, não se conforme, não se vitimize. Entenda que ela faz parte da sua vida, seja o protagonista como Davi, lute com o seu gigante, seja forte como aquela mulher que estava lá 12 anos com hemorragia. Eu acho que ela pulou a janela e saiu correndo em busca do milagre dela. Não aceite simplesmente a dor, não aceite simplesmente o limite, não se conforme com essa situação, desapegue do medo, é o medo que está te atrapalhando. Então, em vez de se apegar, leve consigo a confiança, porque a confiança, a fé, essa força inata vai acelerar o processo e você vai evoluir. Você pode acreditar, toda vez que houver um confronto com algo doloroso da sua vida, isso vai te fazer crescer. É a oportunidade que você tem de escolher entre aquilo que é saudável para você e aquilo que é ilusão. De repente, você vai querer desistir. Você não quer atravessar a dor, o sacrifício.
Porque para você chegar onde você tem que chegar, você vai perder noite de sono, você vai perder sábado, você vai perder domingos. E talvez você imediatamente você não vai ganhar nada por isso. Só que isso é o seu caminho de ascensão. Ou você pode se apegar à ilusão, ao conforto. Mas isso dói mais do que você lutar com a própria dor. Isso é alienante. Não se aliene, lute, enfrente as suas dores, os seus medos, os desafios. Enfrente. A dor é um sinal. É um sinal que você está no caminho certo. Você vai sair desse sedentarismo profissional, porque a infelicidade profissional e financeira ele é igual um sedentarismo quando a gente não pratica exercício físico, a gente também fica sedentário, a gente se apega, a gente se conforta e se acomoda naquela situação. Então, ser você mesmo é muito importante. E eu vou dizer uma coisa para você. Não precisa ocultar suas fraquezas. Não precisa esconder, isso não é vergonha. Ter dúvida, insegurança, você passar por um momento de você não saber o que fazer, de você enfrentar um momento de tristeza, de desânimo, é normal. Não esconda suas fraquezas. Aceite o amor. E entenda que muitas pessoas podem te ajudar. Muitas pessoas podem te ajudar. Muitas pessoas podem te fortalecer. Não se sinta envergonhada. Por exemplo, a terapia, ela pode te ajudar nesse processo. Um bom filme, um bom livro, um aconselhamento, a sua comunidade, o seu grupo, os seus amigos verdadeiros, né? Pode te ajudar a romper o quê? Esses maus hábitos e desenvolver bons hábitos e tornar você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais otimista. A formação de mentores de cura da MPHT, que eu ministrei, eu estou ministrando esse curso, eu lancei, né, desde o ano passado. É para formar profissionais justamente para isso, mentores, para que eles possam realmente ajudar as pessoas, para que elas também consigam realizar os seus sonhos, para que elas venham evoluir, para que elas venham se adaptar ao novo conceito de vida, um conceito de vida, de um caminho ascendente, para a gente sair dessa tridimensionalidade e a gente poder entrar de uma forma mais positiva e consciente no multidimensional, porque você não é tridimensional, você é uma pessoa multidimensional. E não tem nada de errado em querer ser uma pessoa bem-sucedida, não tem nada de errado em você querer ser uma pessoa próspera. Ontem eu atendi um médico maravilhoso e ele disse: Alda, desde criança eu só pensei em ser médico, eu nunca busquei outra profissão. E eu vou dizer para você, Alda, com toda humildade, eu sou o melhor cirurgião dessa área. Olha que coisa mais linda. Agora, quantos desafios, quantos obstáculos, meu Deus do céu, essa pessoa passou, quanta dor, quanto sofrimento. Ele me contou alguns dos sofrimentos e das dores que ele teve que passar, dúvida, indecisão, para poder chegar onde ele chegou. Então, eu digo para você, todos nós passamos por frustrações, todos nós passamos pelos desertos da vida, mas a gente não pode permanecer neles. A gente precisa continuar caminhando rumo à terra prometida. Você sabe que em algum momento da sua vida você vai ter que enfrentar problemas, não tem como. Você sabe que em algum momento desgastes virão.
Um erro no trabalho, inevitável. Um problema com a sua família, a morte de um ente querido, um acidente, uma doença grave, a descoberta, né, de uma traição, inevitável. Algo que você nunca imaginou passar na sua vida e você vai ter que passar. Então a vida, ela pode nos abalar de diversas maneiras. Só que nessas horas, ao ser consumido, né, por essa dor, por esse sofrimento, a gente tem que pensar que também existe uma força, que é aquela força inata dentro de nós, que a gente precisa seguir em frente. Então, o sucesso, ele depende de mim, o sucesso daquele cirurgião depende dele, o sucesso depende de você, exclusivamente de você. E muitas pessoas, eu garanto para você, que muitas pessoas podem te ajudar. Independente do que você deseja, você tem a capacidade. É só você determinar, é só você querer e você se direcionar. Porque lá na frente o que te espera é uma terra prometida, sucesso, a felicidade. E quando a gente começa a se adaptar a essa maneira diferente de pensar, essa maneira mais positiva, essa maneira mais eficaz, tudo vai mudando na nossa vida, até a gente conseguir o estado desejado. Rei Dalio, em seu livro, nos aconselha: seja você o dono dos seus resultados. Só que para você tomar posse desse troféu, para você tomar posse desses resultados, você precisa desenvolver capacidades. Esse cirurgião, olha quantas noites e madrugadas, estágios e residências que ele teve que fazer para desenvolver o quê? As capacidades. Capacidades alinhadas aos desafios. Aos desafios, porque olha como deve ser complexo fazer uma cirurgia. Por exemplo, no caso das terapias, meu Deus, para mim tomar posse desse resultado de agenda lotada, de pessoas me procurando, atendendo online em outros países, para mim chegar nesse resultado, meu Deus, eu tive que desenvolver as minhas capacidades, porque os desafios são enormes, e se os desafios não forem enormes, eu também não vou tomar posse do resultado. Você pode fugir desses desafios. Você pode querer não se expor, você pode querer simplificar as coisas, você pode ficar com desafios pequenos, só que também você vai ter resultados pequenos. Não tem outra o que falar para você, não tem outro caminho. Eu estou aqui para dizer para você, a dor faz parte. Enfrente esses gigantes, porque você vai tomar posse de resultados que ninguém da sua família tomou. Você vai tomar posse de troféus que ninguém da sua geração tomou posse. Então, você quer ser dono dos seus resultados? Então, você vai ter que desenvolver capacidades para atrair desafios gigantes. Então, quase sempre a vida nos faz tomar muitas decisões e nos dá várias oportunidades da gente corrigir, inclusive, esses erros. O objetivo é nos proporcionar uma experiência incrível. Esse é o objetivo da vida, nos proporcionar uma experiência incrível, independente da circunstância. Jesus foi essa pessoa. Ele tornou a passagem dele por aqui, a vida dele por aqui, algo inesquecível, uma experiência
incrível de salvação a todos nós. Então, independente das circunstâncias da sua vida, você está aqui para gerar uma experiência incrível. Ele podia desistir, porque olha o cenário que ele nasceu, a época que ele viveu e o que ele teve que passar. Ele poderia ter desistido do projeto, mas ele tinha o projeto de salvar a humanidade. Se hoje eu e você, nós temos a salvação, é porque ele não desistiu do projeto dele. Independente do que tinha na época, independente se na época o costume era soltar um ladrão e crucificar alguém ali, ele poderia ter desistido do projeto. E se eu e você hoje, nós temos a graça, porque a salvação é graça imerecida, é porque ele não desistiu do projeto. E eu estou aqui hoje para dizer para você, não desista dos projetos da sua vida, não desista da sua vida, independente das circunstâncias que você está passando. Você terá mais uma chance. Olha aqui para mim. Eu estou aqui hoje para dizer que você vai ter mais uma chance de ser a pessoa mais bem-sucedida, feliz e a melhor pessoa nessa área que você escolheu. Você marca essa data, porque hoje é uma chance de uma reunião que foi feita no céu, lá no céu. Foi feita uma reunião a respeito dos meus projetos e dos teus projetos. E hoje é a chance, é a oportunidade que Deus, que o universo, ele está dando para você. Para você, independente das circunstâncias que você está vivendo, independente de qualquer coisa que você está passando, você ser o melhor, a melhor nessa área que você decidiu, que você escolheu, para você ser bem-sucedida e você ser uma pessoa realizada e muito feliz. Se preocupa não. Não se preocupe. Às vezes, a gente se preocupa demais. E não é através da preocupação que você vai encontrar uma saída e uma solução. Não. Porque nem tudo depende de você. Se conecte ao desejo, se conecte à atitude. A atitude vai ser necessária. Então, se conecte a essa força inata, porque você vai encontrar a coragem necessária. Eu garanto para você. Acalma teu coração. Você vai encontrar a coragem necessária para isso que você precisa, para tanto, exatamente para isso aí que você está desenvolvendo. Então, pense em você mesma, em você mesmo, como uma máquina que opera dentro de uma máquina muito maior. E saiba que você tem a capacidade de alterar as suas propriedades internas para produzir melhores resultados. Essa grande máquina é o universo, é Deus, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E você opera dentro dela e você tem condições, sim, de alterar propriedades suas internas para você produzir melhores resultados. Nosso modo de operar deve ser melhorado para a gente poder alcançar metas maiores, para a gente alcançar o topo, para a gente alcançar a vitória, a conquista, os troféus, os prêmios. E as pessoas, elas estão na nossa vida para nos ajudar. Só que cada pessoa, ela tem que estar posicionada no lugar certo. Pensa um pouquinho sobre isso essa semana. Eu tenho certeza que Deus colocou pessoas, o universo colocou pessoas na sua vida, pelo menos uma, duas ou três, uma equipe grande. Só que é chegado o tempo de você posicionar cada pessoa no lugar certo. Porque imagina um
por exemplo, esse cirurgião que eu citei para você. Vamos imaginar que a gente vai convidá-lo para fazer a terapia, desenvolver a terapia da Divine. Ele não estudou para isso, não é a área dele. E se a gente julgá-lo pelo trabalho terapêutico, a gente vai dizer que ele é um fracasso. E ele não é um fracasso, ele é o melhor cirurgião. Entendeu? Então, a pessoa no lugar certo é fundamental para que essa pessoa ela tenha a valorização, o reconhecimento, a sensação de felicidade, a sensação do dever cumprido. E se você está aqui comigo hoje e você está decepcionado, é porque talvez você não esteja no lugar que você deveria estar. Talvez é porque você não seja a melhor pessoa para fazer isso que estão cobrando de você. Não se sinta culpado. Entenda que você não precisa fazer tudo, você não é obrigado a saber tudo, fazer tudo, e ninguém consegue fazer tudo também ao mesmo tempo, e ninguém precisa fazer tudo sozinho. Então não se sinta culpado. De repente, colocar um monte de coisa em cima de você. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que dar conta disso, você tem que... Não. Existe uma pessoa para cada função, para cada detalhe. Então não se sinta a pior pessoa do mundo ou incapaz, porque de repente estão obrigando de você, exigindo de você coisas que não tem nada a ver com você. E aí você se sente incapaz, você sente que você não consegue, que é impossível. É impossível porque não é para você fazer. Você se sente incapaz porque não tem nada a ver, não tem sentido com a sua missão, o seu propósito de vida aqui. Então a própria terapia, né? Ou você conversando com alguém, você vai entender porque essa dificuldade, ela precisa ser sanada. Você precisa sentir segurança para você agir, para você ter uma atitude certa para te levar à sua terra prometida, ao seu objetivo. Não deixe a dor ficar no seu caminho. Não deixe esse gigante ficar no caminho da sua evolução, do seu progresso. Vença ele. E não culpa ninguém. Não tem culpado, não. Não culpa ninguém. Além de você mesmo, pelos seus próprios resultados. Então, você quer resultado, então descarta um monte de coisa que não tem nada a ver com você. Fica com aquilo, com aquele dom, aquele talento que Deus te deu. Se agarra naquilo, desenvolve, vai estudar, desenvolve capacidade. Os gigantes serão atraídos de acordo com as capacidades e aí você vai ter resultados sobrenaturais. É isso que eu vivo na minha vida hoje. Resultados sobrenaturais. Por isso que eu me coloquei agora num novo desafio, que é a Casa de Mentores de Cura. E gratidão a você, né? As minhas alunas, membros da comunidade MPHT. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho lá em todas as notificações. Compartilhe com as pessoas, me ajude a divulgar o nosso canal. E eu te espero com todo carinho, com todo amor, na nossa próxima terça-feira, às 9 horas, para nossa aula número 21. Seja você grande ser humano.